Ei, amigo, você já parou para pensar que o sistema que garante sua aposentadoria, seus benefícios, o direito que você tem à saúde e tudo mais tem mais de 100 anos de história no Brasil e que mesmo assim a maioria das pessoas não faz nem ideia de como ele realmente funciona? Seguinte, meu querido, enquanto muitos reclamam da vida, outros buscam conhecimento para tomar melhores decisões. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque poucos percebem que existem direitos fundamentais, aqueles presentes na Constituição do seu país, que basicamente servem para as pessoas ter um mínimo de dignidade da pessoa humana. Isso é um princípio fundamental na Previdência, que é o assunto que eu vou falar hoje. Eu vou dar para você um panorama geral do que está acontecendo. Você vai descobrir a história, os fundamentos do INSS, sobre previdência, entender seus direitos e a lógica que protege sua dignidade, conhecer os desafios econômicos do sistema de hoje e aprender algumas estratégias para se livrar disso. Inclusive, muito prazer, meu nome é Igor e irei dar hoje para vocês todo esse panorama. Vamos pro vídeo. Bom, para não ter enrolação aqui, falando sobre a função social e econômica do INSS, ele basicamente atua como um mecanismo democrático. Quando se fala em um mecanismo democrático, é porque se emana do povo o poder. Logo, no momento que você cede a sua liberdade para o Estado em prol de algo que no caso seria a proteção do Estado, você tem que ganhar, digamos que, algo em troca, né? E no caso você ganha seus direitos. Que o Estado daí tem a função de garantir uma renda para você, que seria para aqueles trabalhadores ou famílias em situações de vulnerabilidade social. Quais seriam esse tipo de vulnerabilidade? Seria doença, acidente, também pessoas que foram presas por auxílio também por morte, velhice. Isso tudo depende. E também tem um caso, por óbvio, da aposentadoria, que é por idade, tempo de contribuição ou uma invalidez temporária ou total, né, dependendo. Então, seria mais ou menos esses, assim, aposentadoria ou benefício. Também teria as pensões ali que eu falei, né? Seria pensão por morte e benefício assistencial, que seria o BPC-Loas para pessoas idosas ou com deficiência, e também tem uma alta demanda, né? Pois muitas vezes essas pessoas elas não conseguem trabalho, não conseguem emprego ou mesmo tem certas barreiras da sociedade que acabam impedindo ela de, digamos que conseguir o que normalmente seria fácil. Tipo, um exemplo disso seria a doença epilepsia. Imagina que por algum motivo seu chefe tá te enchendo o saco e tu tem epilepsia. Por qualquer emoção forte pode acarretar um ataque epilético, o que é algo muito grave. E muitas vezes, após acontecer, digamos, uma ou duas vezes, o patrão acaba te demitindo por causa disso. Deixarei para vocês aí um esquema qual eu fiz sobre a previdência social. É, basicamente, ocorre que você tem muitos direitos constitucionais fundamentais, né? Tem, como por exemplo, você pode ver ali a saúde, a previdência e a assistência social. São direitos de todos os cidadãos. É, inclusive, eles têm dois pilares, que é o quê? Solidariedade humana e a dignidade da pessoa humana. O conceito, a finalidade da Previdência é definir a Seguridade Social com é, conjunto de políticas públicas, correto? Ações da sociedade civil voltadas para garantir direitos relacionados à saúde, previdência e assistência social. Tanto que eu trouxe é, uma citação do Daniel Rocha, que ele basicamente resume isso, dizendo: o sistema visa garantir que o cidadão se sinta seguro e protegido ao longo de toda a sua existência. Claro, isso é uma parte da doutrina, né? Do direito. Então, como que se fala? Eticamente, deveria ser assim, né? Moralmente, deveria ser assim. Inclusive, quando a gente vai falar mais sobre a justiça social, né? Porque se estamos falando, no momento que eu falo que todos deveriam estar seguros
ao longo de toda a sua existência, a gente entra um pouco na questão justiça social, e sobre a cidadania, né? Que a Seguridade Social não, não é apenas direitos formais, né? Ela realmente está ligado ao que a gente acha certo como justiça social e o princípio da igualdade material. O princípio da igualdade material se resume a que todos deveriam ter as mesmas oportunidades reais. É o famoso ter para ser, não é mesmo? Então, o Estado, por meio de suas políticas públicas, deveria buscar distribuir equitativamente, ou seja, não igualmente, mas equitativamente. Seria basicamente aquele exemplo que para o cara que tem 2 metros, ele não precisa de nada para ver através do muro. Mas para o anão, ele precisaria de 2 caixas e para uma pessoa normal, uma caixa só. Ou seja, mais vantagens para aqueles que têm menos. Isso seria equidade. Bem, comecemos novamente por essa imagem. Quando se fala do direito do cidadão e sobre a saúde, não sei se vocês sabem, mas a saúde é um direito de todos. Logo, ela é um dever do Estado. Está previsto na nossa Constituição, artigo 196 a 200. O SUS garante acesso universal e gratuito, sem necessidade de contribuição específica. Basta ser cidadão e pagar seus impostos. Então, basicamente, a assistência social protege as pessoas, protege os hipossuficientes, pessoas com vulnerabilidade econômica. Ou seja, um dos principais benefícios que nem a gente falou antes é o BPC-Loas. Ele é destinado também a idosos, coisa que eu acabei não falando antes, também a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, garantindo assim a sua dignidade e subsistência. Só que presta atenção, a subsistência mínima. Então é muito difícil, digamos, conseguir o BPC-Loas, né? Aspas, difícil, né? O INSS ele nega a maior parte, né, dos recursos feitos para ele, por isso que normalmente é necessário até mesmo um advogado. Entretanto, você teria o direito acima de 65 anos ou com algum tipo de deficiência, mas o que eu estava fazendo os parênteses é basicamente sobre a subsistência mínima. Então, quando a gente fala sobre solidariedade humana, dignidade do ser humano, a gente está falando sobre o mínimo para sua subsistência, entendeu? Então, mesmo que pela lei seja tudo bonito e tudo mais, pro negócio realmente fazer sentido, a gente fala do mínimo subsistencial. Então, realmente seria o mínimo para a pessoa viver minimamente com dignidade. Ou seja, é um meio para garantir a sobrevivência das pessoas em situações de risco, né? Que nem dito anteriormente, desemprego, morte, velhice, incapacidade temporária ou permanente de trabalho, essas coisas. Inclusive, o princípio da solidariedade, ele basicamente é o quê? Que todos os cidadãos brasileiros devem fazer sua contribuição para proteger uns aos outros. Ou seja, no momento que o Joãozinho ali da padaria quebrou a perna e não consegue mais trabalhar, e de alguma forma consegue se encostar pelo INSS, na verdade é toda a população que está pagando para ele, entendeu? Pois ele está numa situação de vulnerabilidade e ele deve ter a mínima dignidade em situações como essa. Não só ele, mas como a família dele. Até porque o nosso estado tem certas partes que ele é bem capitalista e tem outras partes que ele é bem socialista. É meio, como que eu posso dizer, meio a meio dependendo do tema. Então, voltamos novamente para aquele bordão, né? É preciso ter para ser, para garantir direitos materiais mínimos para se dizer cidadão e ter uma cidadania plena. O mínimo
para a sobrevivência. Isso é a previdência. Mas ocorre que na previdência tem esse ter para ser, é quase um aspas como as gerações de direito, né? Tem a primeira e a segunda geração, e elas precisam estar juntas. Um exemplo disso, por exemplo, é a liberdade de expressão, né? Digamos assim, do que adianta ter o direito à liberdade de expressão se você não tem a educação básica para conseguir se expressar da forma que você quer? Você não tem vocabulário suficiente para fazer um raciocínio e falar para a pessoa que ela quer. Então, isso é bem interessante. Tem certos direitos fundamentais que são rompidos no momento que você não tem outro direito fundamental. O da expressão é um, né? Como você vai ter liberdade de expressão se você não tem nem educação para se expressar, não é mesmo? Tipo, é, o analfabeto, né? Seria um ótimo exemplo para isso. Bem, agora a gente falará um pouco da situação econômica do INSS. O porquê, muito provavelmente, os pilares que regem a Previdência, no momento, digamos que não vai dar muito certo. Por causa que, primeiro, a gente está numa situação sobre a pirâmide etária do Brasil. Ela está invertida, tem mais idosos e menos jovens contribuindo para a Previdência. E, basicamente, para ela ficar viva pelo máximo de tempo possível, a Previdência e o sistema que temos do INSS, a gente precisa de cada vez mais pessoas contribuindo, o que não está ocorrendo, né? Tanto que o sistema enfrenta um déficit crescente de 326 bilhões em 2024, com projeções futuras de até chegar em trilhões, mas isso lá para os anos de 2060. Basicamente, tem muitas consequências práticas disso, porque tem um aumento da idade mínima para aposentadoria, redução de benefícios, porque não tem tanta gente contribuindo, e o risco da aposentadoria ser insuficiente para todos os outros jovens que um dia se tornarão velhos. Então, basicamente assim, as tábuas de mortalidade, que seria aqueles grafos que não sei vocês, mas eu via muito nas aulas de geografia sobre mortalidade e tudo mais, acaba explicando o quê? Que a expectativa de vida tá aumentando, porém tá reduzindo o nível de pessoas que estão nascendo. As pessoas estão vivendo mais, porém nascendo menos, ou seja, menos jovens, mais velhos. Ou seja, de qualquer forma, meio que as contas não vão fechar no final. Porque a parte técnica, o relatório, mostra um resultado financeiro que cada vez a arrecadação da contribuição previdenciária ela está diminuindo. Inclusive, no sistema previdenciário as despesas estão aumentando e a arrecadação está diminuindo. Logo por isso o déficit está ocorrendo cada vez mais e está ficando cada vez o Brasil, digamos, mais endividado nessa parte. Porque ele mais gasta do que arrecada, entenderam? E basicamente, em síntese, né? Havendo mais idosos, menos jovens contribuindo, a população está envelhecendo. E cada vez mais tem cada vez mais aposentados para o país sustentar. E proporcionalmente menos jovens no mercado de trabalho contribuindo. Então é por isso que a conta não fecha, é por isso que você já não pode depender tanto. Então é como se a gente pegasse a visão do direito que falasse, tipo, ó, você tem direito, tipo, o Estado tem que dar um jeito de te pagar. Entretanto, os números, né, ao mundo da economia falasse bem assim, ó, você realmente tem direito, mas nada garante que você vai realmente ter esse direito sanado. E caso tenha, lembrem, vai ser um salário mínimo, vai ser um mínimo substancial para você. Então é algo que você tem que levar muito em conta. Principalmente que as despesas estão cada vez mais elevadas
no mundo de hoje, né? Por causa da inflação e, bem, as coisas estão cada vez mais caras. Com isso, dá para entender que a Previdência Social é um sistema que está sob forte pressão. Ela cumpre um papel social vital, pagando benefícios para milhões de brasileiros, mas a sua estrutura de arrecadação não é o suficiente para cobrir todas as despesas, gerando um déficit crônico, que precisa ser financiado por outros recursos do governo. Em resumo, tem mais gente que precisa de aposentadoria do que gente contribuindo. Então, as desigualdades são muito grandes, vão acabar aumentando mais a desigualdade no Brasil. Porque mesmo que a gente saiba que tem direito e tudo mais, as questões econômicas falam diferente pra gente. Porque o sistema previdenciário brasileiro está em um aperto financeiro sério, gastando bilhões a mais do que arrecada. Esse é um dos maiores desafios econômicos do país, pois envolve garantir direitos sociais sem quebrar as contas públicas. Basicamente, quero dizer com tudo isso que no momento que você cedeu parte da sua liberdade ao Estado, você tem seus direitos e eles devem ser supridos. Óbvio, isso é mais para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como um pai que teve um acidente de trabalho e tem que sustentar uma família às vezes com 3 filhos. Bom, saiba que esse é seu direito e todos têm o direito a um auxílio acidente, inclusive devendo a empresa até pagar os dias parados quando o acidente foi feito dentro da empresa, né? Você sofrendo um acidente por causa da empresa. E pelo menos os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, sendo o 16º ficando em responsabilidade pro INSS. Isso é para ficar encostado, que nem falam, não é mesmo? E também tem o BPC-Loas, para aqueles com incapacidade parcial, total, ou pessoas com, com a idade avançada, ou mesmo com deficiência. Também tem o salário maternidade para as mães, não é mesmo? Que seria um benefício preferenciário para as mães em período de licença maternidade. E falando da parte econômica, né, que eu estava falando anteriormente, se pudesse dar uma dica, se você ainda é novo e está em tempo, não dependa do sistema previdenciário, onde você necessitará dele e o sistema vai te deixar na mão. Sendo que 80% das vezes você vai precisar de um advogado para resolver esses conflitos com o INSS e conseguir o seu BPC ou mesmo sua aposentadoria. Porque se você for um jovem adulto, se atente a criar patrimônio de alguma forma que gere renda para você não depender do Estado e de um sistema que cada vez fica pior para o cidadão comum. Até porque normalmente a quantia é de um salário mínimo e que nos dias de hoje, você, com a inflação e tudo mais que tem, realmente temos que deixar para aqueles que realmente necessitam. Por causa que, ainda com rombo no INSS e outros países no Brasil, essa pequena quantia se torna muito para quem realmente precisa. Então, realmente, a gente faz a nossa parte como jovens, contribui e que a gente não precisa do Estado a mais tardar, né? E espero que você saia daqui compreendendo os princípios da solidariedade, dignidade humana, o que se entende por justiça social, o que você tem agora como garantias de seu direito de cidadão, e espero que você tenha entendido também o que é ter um mínimo de dignidade aqui dentro do Brasil. O conhecimento protege sua vida e seu futuro. Então, obrigado a todos que chegaram até aqui.